Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu naquele ano de 1994. Eu continuei frequentando a escola, eu já estava terminando o ensino médio e eu não sabia até onde eu poderia ir. Mesmo que tivesse a mão para fazer, eu ia fazer. Então, o Munhoz me disse que tinha um curso de datilografia. Até comecei aquele curso, não cheguei a concluir, não tive tempo. Quando o computador chegou na minha mão, eu não quis mais saber de máquina. Quando eu aprendi a digitar as primeiras palavras, então foi uma coisa fantástica. O melhor presente que Deus poderia ter me dado, materialmente falando, foi aquele computador, porque através dele o Senhor fez uma grande mudança na minha vida. Naquele final de 1994, uma surpresa me aguardava também. A minha professora Fátima ligou para a IPTV em Ribeirão e pediu a equipe de reportagem que viesse fazer uma entrevista. E foi uma grande surpresa para mim quando eles apareceram, toda a equipe, e vieram fazer uma entrevista. Eu ainda trabalhava com aquele último caminhão, saí com eles na pista, fizemos as filmagens, eles fizeram a reportagem. Eu não estava num momento muito bom, não tinha televisão, não tinha videocassete. Um amigo meu gravou a reportagem numa fita, que depois ele me emprestou, e quando adquiri conhecimento, digitalizei aquela fita e passo a mostrar para vocês agora o resultado daquela entrevista. Tarde para recomeçar continua valendo. Um exemplo está em Viradouro. Um caminhoneiro resolve voltar a estudar e acaba ganhando um concurso de redação que reuniu gente de todo o estado. Agora o próximo passo é a faculdade. O motorista Miguel Rodrigues da Silva, 35 anos, nem se lembra mais da primeira vez que entrou num caminhão. Para o homem simples da cidade de Viradouro, que viu a vida passar carregando laranja, as estradas da região de Ribeirão Preto já não têm nenhum segredo. Miguel sempre gostou da estrada, mas também nunca escondeu o desejo de ir adiante, além do que o volante lhe permitia. Mais do que simples realização pessoal, o objetivo que ele passou a perseguir com esforço redobrado é uma vida melhor para a família. Miguel retomou os estudos cursando o supletivo da 5ª série ao 3º colegial. Os últimos 3 anos ele passou dividido entre a família, o trabalho e a escola na cidade vizinha de Bebedouro. Aluno aplicado em português, Miguel apostou num concurso de redação promovido pelo Instituto Liberal de São Paulo, uma instituição cultural sem fins lucrativos. O tema foi Ações do Cotidiano para um Mundo Melhor, e as 26 linhas que Miguel escreveu à mão lhe valeram o primeiro lugar entre centenas de candidatos. Como prêmio, um microcomputador e, de quebra, uma bolsa integral para o curso de letras numa faculdade particular de Bebedouro. Se o Miguel tivesse concluído o seu curso na época certa, ele hoje já estaria muito mais avançado do que está. Mas ele alcançou grandes conquistas, e a gente pode dizer que o Miguel realmente é um vencedor. O esforço que a gente faz não é em vão. Tudo que a gente esforça para fazer, para melhorar, a gente sempre tem uma oportunidade de conseguir uma melhora, porque sempre tem alguém que pode dar uma oportunidade para a gente. Eu comecei a mexer nos primeiros comandos de MS-DOS. Muita gente hoje não conhece o MS-DOS. Eu digitava os primeiros comandos, eu comecei a aprender a usar aqueles comandos e usei o sistema operacional do MS-DOS, que alguém me deu um outro programa chamado WordStar. Eu não sei por que me identifiquei mais com ele e comecei a usar esse WordStar. Foi onde eu transferi o livro que já tinha sido escrito, meu primeiro livro, para o programa WordStar, e depois eu fui migrando ele para outros programas como o Word 6, o Word 7, e aí a evolução em termos de informática não parou mais. Antes de terminar 1994, o Munhoz me encontrou um dia no pátio e perguntou para mim o que eu ia fazer depois do ensino médio. Eu disse: olha, eu não sei. A única coisa que eu sei fazer na vida é dirigir um caminhão. Fiz o ensino médio, não sei mais o que eu posso fazer. O que você acha? Ele me disse: que tal a faculdade? Eu disse: eu gostaria muito, mas eu sou um caminhoneiro, eu tenho 4 filhos. Minha filha mais nova tinha nascido em 1993, a Lore Damares.
Tenho 4 filhos, eu ganho pouco, eu não tenho condições de pagar uma faculdade. Para mim fazer a faculdade, eu teria que deixar de dirigir o caminhão, porque um caminhoneiro hoje está aqui, amanhã ele está em outra cidade, depois está em outro estado, ele não tem parada fixa. Ele me disse assim, olha, começa a sonhar porque você vai para a faculdade. Trabalhava lá naquela escola uma professora que era secretária da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro, a Joana. E ele falou com ela e ela conseguiu uma bolsa para mim na faculdade, uma bolsa totalmente integral. Uma bolsa integral na faculdade. Eu disse, bom, se é assim, então eu vou ter que deixar o caminhão, não sei como que eu vou sobreviver. Ele disse, é muito fácil. Ninguém tem computador, você pode fazer trabalhos no computador, você pode cobrar R$1 por página e sai para a rua, conquista o seu espaço, vai fazer o trabalho que você sabe fazer. Então, quando chegou no final do ano, eu fiz a minha última viagem de caminhão, que eu recebia salário por comissão. Eu fui carregar o caminhão lá em Frutal, Minas Gerais, e teria que descarregar ele lá em Matão. E o caminhão, para começar, ele quebrou quando eu saía do pomar, e eu tive que passar pela minha cidade, esperar consertar o caminhão. Foi até um livramento de Deus, porque na estrada de Colômbia tinha umas panelas enormes, o caminhão com a barra de direção quebrada, segurando apenas com uma borracha, uma borracha que o mecânico amarrou ali para segurar a barra de direção. Quer dizer, se não fosse o braço poderoso do anjo, talvez eu tivesse ficado na estrada de Colômbia. Mas eu cheguei até aqui, fui para a oficina, esperei consertar o caminhão e toquei para Matão. E cheguei lá, tive problema para descarregar, a firma estava com problema. Eu fiquei 3 dias na fila. A minha comissão naquela viagem seria uma média de R$30. E eu não pude comer, porque se eu fosse comer eu não traria dinheiro para casa, eu gastaria minha comissão comendo. Então eu tinha levado uma marmita de casa, comi a comida que estava naquela marmita, e quando acabou, então eu comecei a chupar laranja e comer bagaço. Fiquei 3 dias comendo laranja, porque eu não poderia comprar comida, o dinheiro era para a família, eu não podia usar. Isso me desanimou de uma vez. Eu cheguei aqui, falei, eu vou entregar esse caminhão, chega. Fui lá no dono do caminhão, falei, seu caminhão está aqui, está entregue, eu não vou mais trabalhar com ele. Arranjei uma pasta, peguei algumas folhas de sulfite, eu tinha comprado uma impressora que não veio junto com o computador, e fiz alguns trabalhos no computador e saí com a amostra. Nesse meio de tempo, o Monhóis também me deu um programinha em disquete, chamava Print Shop. Só funcionava no disquete. Você põe o disquete aqui, abria ele, fazia gráficos. Então eu montei alguns cartazes, alguma coisa, falei, eu vou assim pra rua. E eu parava na porta de um bar ou de uma mercearia e via lá aquela reboqueira que eles faziam, não fume, não faz fiado, esses avisos assim. E eu copiava aquilo, vinha em casa e fazia o cartaz bonitinho, com letras artísticas, bonitinho. Aí eu voltava com o modelo, falava, olha, quer fazer isso no computador? E o dono perguntava, quanto você cobra? R$1 por folha. Ah, faça esse, escreva isso também, faça aquilo. E eu ia pegando encomendas, eu vinha para casa, eu fazia conforme a pessoa tinha pedido, depois eu ia entregar e receber. Não era muito dinheiro, mas dava para salvar o feijão. Nesse meio de tempo, um dono de uma farmácia me encontrou na rua e me convidou para trabalhar com ele fazendo cobrança. E pouco tempo depois ele pediu para mim trabalhar dentro da farmácia, organizando os fichários dos clientes. E eu fui, trabalhei mais ou menos 1 ano com ele, ganhando salário mínimo. Era pouco também, mas ajudou. Foi um meio que me ajudou a sobreviver. Quando eu vi que não ia me dar aumento de salário, eu saí porque eu não poderia sobreviver com salário mínimo. E quando eu saí 1 ano depois, eu já tinha
aprendi tanta coisa no computador que eu simplesmente já estava dominando totalmente a informática. Todo programa que caía na minha mão, em pouco tempo eu destrinchava. A única ajuda que eu tive foi a apostila que o Moisés me deu sobre o MS-DOS. De resto, eu abri o programa, começava a explorar ele, de repente já estava sabendo tudo sobre o programa e até hoje eu tenho essa facilidade. Então, eu sou autodidata em informática porque Deus abriu a minha mente e fez eu aprender informática. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o merecimento seja dado a Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu fui para a faculdade em 95, comecei a faculdade e naquele primeiro ano eu não paguei nada, nem a matrícula, e me senti privilegiado. Aí houve um problema no final do ano, eu não fiquei sabendo, mas o dono da faculdade separou da mulher dele. Ele tinha duas escolas, uma em Bebedouro, outra em Barretos, e a de Barretos ficou para ele e a de Bebedouro ficou para a mulher dele. E parece que eles tiveram problemas sérios e ela veio assumir a direção da escola aqui em Bebedouro, querendo se vingar dele nas pessoas que eram protegidas por ele ou pela secretária dele. E eu fui atingido. Ela cortou a bolsa. Quando eu cheguei lá, em janeiro de 96, para fazer a matrícula, para dar continuidade, e me disseram, olha, agora acabou a bolsa, você tem que pagar. Eu disse, pagar como? Desempregado, eu abandonei o caminhão, abandonei tudo, deixei tudo. Infelizmente, não tem jeito, agora acabou. Eu não sabia o que fazer. O pessoal da escola de supletivo onde eu estudei foi até lá, tentou conversar com ela, argumentar, contou minha história, falou das superações que eu tinha tido, que eu merecia uma chance, mas ela foi irredutível. O negócio dela era din-din, ou paga ou não estuda. Mas, de certa forma, ajudou um pouco porque eles conseguiram que ela desse um desconto de 40%. Então eu pude continuar. Aí me orientaram a procurar o prefeito da cidade, na época era o Zé Lopes, que tinha uma verba do Ministério da Educação com essa finalidade de ajudar pessoas com dificuldade. Eu fui, na verdade não fui falar diretamente com ele, procurei o Dr. Fred, que era advogado da prefeitura, falei com ele. E o seu Fred foi falar com ele, depois me disse que ele falou que não era possível, não tinha essa verba, e que não era assim, que não era possível mesmo. Então, falei, tudo bem, fazer o quê? Não dá para fazer nada. Mas foi aí que o seu Fred se ofereceu para me ajudar. Eu devo muito a ele, foi uma pessoa incrível. Eu fiquei até com um pouco de vergonha, sabe, de receber. Parece que a gente perde um pouco da dignidade, mas não é vergonha, não é humilhante. Eu precisava, eu queria continuar, eu precisava. Ele ofereceu, não fui pedir, ele ofereceu. Então eu fiquei com vergonha também de falar não, e ele ainda pensar, puxa, além de ser pobre, é orgulhoso, né? E é feio mesmo, é mais feio ser orgulhoso do que precisar da ajuda de alguém. Então aceitei a ajuda dele, ele demonstrou uma boa vontade incrível. Eu tenho muito boas lembranças do seu Fred. Às vezes eu estava ocupado com alguma coisa, eu não podia passar lá para pegar o dinheiro, era metade do valor da mensalidade. Eu mandava algum filho meu, que os meus filhos eram pequenos ainda, ir lá buscar para mim, e ele mandava. Ele, sabe, o seu Fred sempre foi uma pessoa incrível, sabe, não tinha essa frescura que como muitos têm, não, manda ele vir aqui, não, ele mandava para mim através dos meus filhos. Então eu tenho boas lembranças dele, sou muito grato por tudo que ele fez. Ao mesmo tempo, lá na escola, cogitou-se um novo esquema. A minha amiga Karina, que estudava comigo no supletivo, tinha ido para a faculdade, fazia o curso de letras comigo, resolveu conversar com o pessoal lá na escola e pedir para eles me ajudar. Olha, gente, ela falou, sabe, ela me chamou lá e falou, Miguel, você tem que estar junto comigo para me falar. E eu morrendo de vergonha, querendo falar, Karina, deixa isso quieto. Mas sabe quando você fica com mais vergonha de rejeitar do que de... Gente, o que eu faço? Então ela falou com eles, olha, um lanche que a gente não come, dá pra gente ajudar, a gente paga. E eu passo todo mês recebendo. E ela fez isso, todo mês ela passava um caderno, marcava o nome de quem ajudar, passava, pegava a parcela da pessoa, R$1, R$2, 50 centavos, e ela juntava tudo para pagar a mensalidade. Né? Juntava com o que o seu Fred dava
e pagava a mensalidade. Eu achei interessante que no primeiro mês, quando ela foi pagar, chegou lá, ela deu de cara com o seu Piedade, que era o diretor da faculdade. E seu Piedade disse para ela: olha, no próximo mês, antes de começar a coleta, você passa aqui primeiro. Ela falou: por quê? Não pode fazer isso? Falou: não pode, é que eu também quero ajudar. Olha só, gente, quanta gente boa tem nesse mundo, né? Que Deus recompense a cada um conforme o merecimento de cada um. Principalmente a Karina, por se dispor a passar, a enfrentar as pessoas, a ir lá e fazer aquele trabalho todo, sabe? Eu jamais teria ido, nem pra mim. Então eu sou muito grato por tudo que ela fez. E o mais interessante de tudo, que eu fiquei sabendo só no final da história, a Karina fazia isso orientada pelo Munhoz e pela Fátima. Eles orientaram a Karina a subir lá na escola e dizer para eles quanto estava faltando, quando faltasse dinheiro para completar a mensalidade. E eles tiravam o dinheiro do bolso deles para pagar isso. É uma coisa que simplesmente não dá para explicar com palavras. Sou muito grato a eles por tudo. Eu estava alheio a tudo isso. Se eu soubesse, teria parado imediatamente, porque vai além, vai muito além, né? É muita bondade deles, seria um abuso da minha parte se tivesse conhecimento, mas hoje eu sou grato por tudo que eles fizeram para ver a minha formatura. As demais coisas eu estarei relatando no próximo episódio.